Recurso extraordinário 979742, procedente do Amazonas, da minha relatoria, sendo recorrente a União Federal, recorridos os municípios de Manaus e Eli de Paula Souza. E chamo para julgamento conjunto o recurso extraordinário 1.212.272, procedente de Alagoas, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, sendo recorrente Malvina Lúcia Vicente da Silva e recorrido a União Federal e o Estado de Alagoas e o município de Maceió. Eu vou fazer um breve relatório. O julgamento vai ser conjunto, ministro, mas eu vou fazer um breve relatório, Vossa Excelência faz na sequência. Aqui é um recurso extraordinário com repercussão geral, em que se discute o exercício do direito à liberdade, se o direito à liberdade religiosa justifica a imposição do custeio pelo poder público de tratamento de saúde compatível com as convicções do paciente. No caso concreto, foi uma ação proposta contra a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus, na qual se pleiteia, lá na origem, que os entes federativos sejam obrigados, liminar e definitivamente, a custear as despesas necessárias para que o autor se submeta à cirurgia de artroplastia total primária cerâmica no município de Itu, em São Paulo, incluindo passagens aéreas, hospedagem e alimentação. Após a antecipação dos efeitos da tutela, o autor foi contatado pela Central de Regulação para se submeter à cirurgia, mas se recusou a realizá-la nos moldes ofertados. Declarou que integrava a comunidade Testemunhas de Jeová e, por isso, não aceitava receber transfusão de sangue por motivo de convicção religiosa. Informou, contudo, que o Hospital Ortopédico Nossa Senhora do Pari, situado em São Paulo, era credenciado ao SUS e realizava a cirurgia sem necessidade de transfusão de sangue. Por esse motivo, reiterou o seu interesse no tratamento fora do domicílio. Na sentença, o juiz da 6ª Vara Federal do Amazonas julgou procedente o pedido e condenou os réus a custearem a cirurgia em hospital público sem uso de transfusão de sangue e a custearem para o autor e um acompanhante passagem aérea, traslado, hospedagem, alimentação e ajuda de custo necessárias para a submissão à cirurgia. E nessa mesma decisão, o juiz concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou o cumprimento dessas obrigações de fazer no prazo de 30 dias. Foram interpostos recursos pela União, pelo Estado do Amazonas e pelo município de Manaus, e a turma recursal manteve a sentença por 3 argumentos: ilegitimidade passiva, afronta ao princípio da isonomia e violação à razoabilidade. O recurso foi admitido parcialmente na origem e negado seguimento quanto ao capítulo relativo à legitimidade passiva da União. O Supremo reconheceu a repercussão geral. A PGR opinou pelo desprovimento do extraordinário e admitir o ingresso como amici curiae da Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, das Defensorias Públicas Estaduais, do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião e da Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania e da Sociedade Brasileira de Bioética. Esse é o relatório. Passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes para fazer o relatório do recurso extraordinário 1.212.272, que, salvo engano, cuida basicamente da mesma matéria. Presidente, trata-se de recurso extraordinário interposto por Malvina Lúcia Vicente da Silva, em face de acordo da turma recursal da Seção Judiciária de Alagoas, que negou o provimento a recurso e, em consequência, manteve decisão que impediu o paciente testemunha de Jeová a submeter-se a procedimento cirúrgico sem a obrigatoriedade de assinatura de termo de consentimento para eventual realização de transfusão de sangue. Consta dos autos que a parte recorrente, por recomendação médica derivada da constatação de doença cardíaca, precisa realizar procedimento cirúrgico de substituição da válvula aórtica,
A parte insurgente, a testemunha de Jeová, em razão dessa convicção religiosa, não aceita terapias e técnicas que envolvam a transfusão de sangue halogênico, sangue de terceiros, assumindo os possíveis riscos de um tratamento médico em detrimento do outro. Narra que a equipe médica teria concordado em realizar o procedimento sem a utilização de transfusão de sangue de terceiros, com emissão de declaração escrita. No entanto, a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Alagoas, hospital no qual seria realizada a cirurgia, teria condicionado a sua realização à assinatura de documento de consentimento, por meio do qual a parte recorrente concederia prévia autorização para a realização, em caso de necessidade, de transfusões sanguíneas. Assinala que, diante da recusa em fornecer tal autorização, a administração do hospital cancelou o procedimento cirúrgico. Nesse contexto, a parte ora recorrente ajuizou a ação de obrigação de fazer em face da União do Estado de Alagoas e do município de Maceió, objetivando, em apertada síntese, que se determine a realização da cirurgia sem o uso da transfusão de sangue e sem o condicionamento da assinatura do termo de consentimento para a utilização de hemoderivados. O juiz de primeiro grau, ao apreciar o feito, julgou o pedido improcedente. A turma recursal da Seção Judiciária de Alagoas, por sua vez, negou o provimento ao recurso inominado. Daí a interposição do presente recurso extraordinário. A parte recorrente afirma que a paciente é pessoa maior de idade, plenamente capaz, lúcida e orientada. Assevera que sua opção de submeter-se a procedimento médico sem o uso de transfusões de sangue decorre de sua consciência religiosa, envolvendo valores morais muito significativos para si. Nesses termos, a exigência de consentimento prévio para a realização de transfusões de sangue como condição ao seu ingresso no centro cirúrgico ofendeu a sua dignidade e o seu direito de acesso à saúde, tendo em vista que obriga que se renuncie à sua convicção religiosa, quer dizer, que ou obriga que se renuncie à sua convicção religiosa ou obriga que se abdique do direito à saúde. Argumenta que o direito à vida não constitui direito absoluto, havendo hipóteses constitucionais e legais em que se admite a sua flexibilização. Assim, compete exclusivamente ao indivíduo optar entre o risco do tratamento que deseja e o risco da transfusão de sangue, devendo o Estado abster-se de interferir em tal escolha existencial legítima baseada em convicções religiosas e valores morais que modelam uma testemunha de Jeová. Nesse sentido, argumenta, afronta a liberdade religiosa, tendo em vista a imposição externa de valores existenciais e a consequente violação à dignidade como autonomia. Requer o provimento do recurso extraordinário para, reformando o acordo recorrido, e reconhecer o direito da recorrente ao acesso ao tratamento de saúde necessário, podendo expressar sua recusa ao uso de transfusões de sangue, ainda que tal decisão possa envolver risco para si. O plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão. A Procuradoria-Geral, ao manifestar-se nesses autos, opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer assim emendado. No resumo, a decisão de recusar tratamento de saúde por convicção religiosa há de estar delimitada no âmbito individual sem que haja o envolvimento de crianças, adolescentes ou incapazes e risco à saúde pública e à coletividade. E faz propostas de teses de repercussão geral. É permitido ao paciente recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos como manifestação positiva de sua autodeterminação e de sua liberdade de crença. A recusa a tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, ao não envolvimento de crianças, adolescentes ou incapazes e à ausência de risco à saúde pública e à coletividade. É possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo Sistema Público de Saúde com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente. Admitir, na condição de amicus curiae, a Associação das Testemunhas Cristãs de Jeová, o Instituto Brasileiro de Direito Civil, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos e a Sociedade Brasileira
de anestesiologia. A parte ora recorrente, por meio de petição, informou nestes autos a realização do procedimento cirúrgico em outra unidade hospitalar, sem a necessidade de assinatura de termo de consentimento para eventual realização de transfusão de sangue de terceiros. Apenas para efeito da adequada compreensão e balizamento da discussão, esclareço que a questão de mérito ora submetida à análise diz respeito à possibilidade do paciente submeter-se a tratamento médico disponível na rede pública sem a necessidade de transfusão de sangue, em respeito à sua convicção religiosa. Por sua vez, a matéria do RE 979742, da relatoria de Vossa Excelência, está vinculada a definir se a convicção religiosa impõe que o Estado custeie tratamento médico indisponível no SUS. É o relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. E, portanto, nós vamos chamar recorrente e recorrido. Falará pela recorrente Malvina Lúcia Vicente da Silva, a doutora Elisa Gomes Moraes Akiyama. Seja bem-vinda, doutora Elisa. Excelentíssimo ministro-presidente, ministro Roberto Barroso, excelentíssimo relator, ministro Gilmar Mendes, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros dessa corte, a ministra Carmen Lúcia, ilustríssimo procurador-geral da República, servidores desse tribunal e presentes. Muito obrigado pela atenção de todos. Que honra é viver nesse momento histórico em que esse Supremo Tribunal Federal dirige os seus olhos e os seus ouvidos para a minoria religiosa formada por cidadãos e cidadãs brasileiras que escolheram ser testemunhas de Jeová. As dificuldades desses cidadãos para preservar a sua saúde, sem o sacrifício da sua dignidade pessoal e das suas convicções personalíssimas, é muito bem ilustrada pela situação vivenciada pela senhora Malvina Lúcia. Como já muito bem relatado pelo ministro relator, a senhora Malvina Lúcia precisava de fazer uma cirurgia cardíaca. O cirurgião dela, o Dr. José Vanderlei, concordou em realizar a cirurgia sem transfusão de sangue, mas a administração hospitalar cancelou a cirurgia e mandou a paciente, que já estava internada, de volta para casa sem o tratamento, porque ela se recusou a assinar um termo hospitalar consentindo, excelências, com que ela definitivamente dissente, que é o uso de transfusões de sangue no próprio corpo. Em razão disso, o caso precisou ser judicializado e, entre os muitos documentos que foram apresentados, se juntou a declaração do próprio cirurgião cardíaco do SUS, Dr. José Vanderlei, indicando tanto a experiência, como a viabilidade, como a segurança da realização do procedimento. E, além da declaração dele, foram juntadas as declarações de outros 3 cirurgiões cardíacos do SUS, atestando a segurança tal qual requerido pela senhora Malvina. Apesar disso, todas as instâncias ordinárias disseram um sonoro não ao direito da senhora Malvina exercer a sua autonomia, à capacidade dela de tomar decisões referentes ao próprio corpo e ao sagrado direito dela de exercitar a própria fé. Em razão disso, o caso chegou aqui à apreciação de Vossas Excelências e nós entendemos que algumas questões podem ser pontuadas para contribuir com a análise que os senhores farão do assunto. A primeira pergunta é por que a senhora Malvina recusa transfusões de sangue? Como já mencionado pelo relator, a recusa é religiosa. A senhora Malvina Lúcia é testemunha de Jeová e as testemunhas de Jeová entendem à base da Bíblia que os cristãos devem se abster de sangue. Esse entendimento ele é baseado em versículos da Bíblia, como, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29. Recusar transfusões de sangue, excelências, para a senhora Malvina é tão importante que onde quer que ela vá, ela porta consigo um cartão. Esse aqui é a reprodução da cópia que foi juntada nos autos, em que ela deixa claro qual é a posição dela. Esse cartão foi assinado na presença de 2 testemunhas, a firma dela foi reconhecida e ela numerou 2 procuradores para, em caso de impossibilidade dela se expressar, para que a vontade dela fosse garantida. Tudo isso eu chamo a atenção para destacar que a recusa dela não é um capricho. Recusar a transfusão de sangue para a senhora Malvina está estritamente ligado ao exercício da dignidade pessoal dela e para ela poder viver em paz com ela mesma e com Deus que ela tanto ama, Jeová. Agora, será que essa recusa é um ato de extremismo? Será que isso é uma expressão de fanatismo religioso?
Ou será que o avanço da medicina e do direito tem apontado que é razoável e legítimo um paciente fazer essa escolha em razão das suas convicções religiosas? Começando inicialmente pela medicina, acho que é importante perguntar: é seguro e possível tratar um paciente sem transfusões de sangue? E a resposta, excelências, quem dá é a medicina baseada em evidências. A medicina diz que é sim possível tratar sem transfusões de sangue. E prova disso, como o ministro relator mencionou, é que a senhora Malvina, cerca de 1 ano e meio depois, conseguiu realizar a cirurgia no SUS, está bem, vive, presente aqui nesse plenário assistindo essa sessão de julgamento. Agora, além do caso específico dela, algo que merece ser chamado a atenção é que desde a 63ª Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde, que ocorreu em 21 de maio de 2010, a Organização Mundial de Saúde recomendou que todos os Estados-membros adotassem um programa chamado Patient Blood Management, ou gerenciamento do sangue do paciente. O Estado brasileiro esteve presente nessa Assembleia Mundial e assumiu esse compromisso. O que é esse Patient Blood Management, ou PBM, como é mais conhecido? Basicamente, excelências, ela é uma abordagem sistemática, baseada na medicina com evidências, que busca gerenciar e preservar o sangue do próprio paciente. O PBM ele lida com o chamado trio mortal e de alto custo na saúde, que é a anemia, a perda de sangue e a coagulopatia. Basicamente, o objetivo do programa é preservar e conservar o sangue do paciente, prevenir e controlar a hemorragia, potencializar a formação de células sanguíneas e maximizar a tolerância do paciente à anemia. A razão da OMS ter recomendado essa abordagem em detrimento do padrão transfusional atual é porque a OMS identificou que o padrão atual ele afeta diretamente a saúde e a renda dos países, especialmente os países de baixa renda, que são os que mais transfundem. Em adição a isso, a medicina coletou evidências nos últimos 10 a 20 anos que a transfusão de sangue está cada vez mais associada com a mortalidade e que a medicina tem recomendado transfusões não com base em evidências médicas, mas baseada em padrão cultural e comportamental. Nesse intervalo veio a pandemia do Covid-19 e a OMS intensificou o tom. No ano de 2021, a OMS publicou essa diretriz mundial chamada necessidade urgente de implementar o gerenciamento do sangue do paciente, e aqui ela destaca quais as razões de ter acrescentado a urgência nessa implementação. De acordo com a OMS, é urgente fazer isso porque esse programa, que gerencia o nosso próprio sangue, ele traz 3 vantagens muito relevantes. Primeira vantagem, vantagem clínica. A OMS juntou estudos científicos que apontam que essa abordagem terapêutica reduz significativamente a mortalidade e a morbidade, ou seja, AVC, infarto, infecção e reduz tempos de internação. Em adição às vantagens clínicas, há as vantagens econômicas. A OMS aponta um estudo dizendo que a adoção desse programa, que ela recomendou mundialmente, economiza recursos expressivos em saúde. E, por fim, vantagem ética. Se é melhor para o paciente, se reduz morbidade e mortalidade e sai mais barato para os cofres públicos, a adoção desse programa não pode ser simplesmente uma opção. Ele precisa de ser implementado. A soma dessas 3 vantagens, aliada aos riscos das transfusões de sangue e a carência de sangue nos hemocentros, que inclusive é uma realidade aqui no nosso país, fez com que a OMS acrescentasse a palavra urgência na implementação desse programa. Mais do que isso, nessa diretriz, a OMS chama a atenção que esse programa está associado com um outro compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro, que é a Agenda 2030 da ONU. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, nessa agenda foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo número 3 trata de saúde e bem-estar geral. Nesse objetivo foram estabelecidas 13 metas. E aqui nessa diretriz, a OMS diz que a implementação desse programa, que gerencia e conserva o sangue do próprio paciente, contribui para atingir 6 dessas 13 metas estabelecidas. E qual é a posição desse Supremo Tribunal Federal sobre as recomendações e as diretrizes da OMS? Vossas Excelências já apontaram que os entes públicos devem aderir às diretrizes, não só porque elas são obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição da OMS, mas porque elas detêm a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Então, por essas razões, parece evidente que, do ponto de vista médico e científico, é legítima, sim, a recusa de transfusões de sangue. Agora, qual é a perspectiva do direito? Quanto a isso, Vossas Excelências têm toda a prerrogativa em dizer, e têm feito isso. Esse Supremo Tribunal Federal tem protagonizado no estabelecimento de decisões que reforçam o valor da dignidade humana,
da nossa capacidade de tomar decisões autorreferentes e no reconhecimento de que, se não for permitido exteriorizar a fé, não há espaço para a própria fé. E dentre os muitos julgados que Vossas Excelências têm estabelecido os nossos direitos humanos tão preciosos, que merecem elogios e agradecimentos, eu cito a DI 6586 e 6587, que no campo da saúde, tratando do direito à autodeterminação, Vossas Excelências estabeleceram que a intangibilidade do corpo das pessoas, somada à garantia da integridade física e moral dos cidadãos, torna qualquer medida invasiva que ameaça ou comprometa a integridade física flagrantemente inconstitucional. Então, parece que, do ponto de vista do direito, um paciente adulto capaz tem o direito, sim, de estabelecer os limites do seu próprio tratamento. Agora, qual que é a perspectiva da OMS sobre a autonomia? Como é que a OMS enxerga a autonomia do paciente? Nesse respeito, eu chamo a atenção de Vossas Excelências para o tema de segurança do paciente que foi escolhido pela OMS para o ano passado. O tema foi elevar a voz dos pacientes. Entre tantos temas, por que a OMS escolheu esse tema específico? Eu gostaria de ler um trechinho. Abre aspas, a OMS diz: as evidências mostram que quando os pacientes são tratados como parceiros em seus cuidados, ganhos significativos são obtidos em segurança, satisfação do paciente e resultados de saúde. Ao se tornarem membros ativos da equipe de saúde, os pacientes podem contribuir para a segurança de seus cuidados e do sistema de saúde como um todo. Então, a OMS entende que respeitar a autonomia do paciente fortalece todo o sistema de saúde. Mas em que sentido respeitar a autonomia do paciente beneficia os profissionais da medicina, os médicos, que nós tanto respeitamos e valorizamos? Ela beneficia porque respeitar a autonomia do paciente aumenta a segurança jurídica dos profissionais médicos. Os pesquisadores notaram que, mundialmente, há um crescente aumento de demandas judiciais movidas pelos pacientes contra os seus médicos. E eles tentaram identificar qual é a razão dessa insatisfação geral dos pacientes contra os médicos que move eles a entrar contra a ação contra os profissionais. E os pesquisadores identificaram, Excelências, que a causa subjacente, a raiz da insatisfação, é uma maior vontade por parte dos pacientes em participar ativamente da tomada de decisões médicas. Os pacientes não querem mais ser tratados como crianças nos seus tratamentos médicos. Eles querem ser tratados como adultos capazes e que participam na tomada de decisões que afetam o próprio corpo. Assim, ao respeitar a autonomia do paciente, essa corte e as cortes que já o fizeram aumentam a segurança jurídica desses profissionais, porque mostra para eles que o dever deles é prestar informações claras e precisas. E cabe ao paciente tomar a decisão que vai afetar o próprio corpo. O paciente tomando a decisão e o médico registrando essa decisão em prontuário, ele estará absolutamente seguro de atuar dentro dos limites do consentimento do paciente. Os nossos profissionais médicos merecem essa segurança. E, por fim, a pergunta é: que impacto positivo o reconhecimento da autonomia da senhora Malvina vai ter sobre o direito de todos nós, pacientes? É um fato histórico, a história é cheia de exemplos que a luta das minorias pelos seus direitos fortalece e robustece o direito das maiorias. É um fato, a senhora Malvina é pertencente a uma minoria religiosa, mas ao se reconhecer o direito dela de participar no próprio tratamento, o direito de todos os pacientes será fortalecido. Excelências, é uma questão de tempo. Todos nós seremos pacientes. E naquela hora em que nós estivermos fisicamente fragilizados, certamente nós gostaríamos de ser tratados como sujeitos de direito e não como objetos da prestação de assistência médica. Naquela hora, nós vamos querer que a equipe médica que nos assistirá fará tudo possível dentro dos limites que nós estabelecemos para o nosso próprio tratamento e que a nossa fragilidade clínica em nenhum momento diminuirá o integral respeito que as nossas escolhas existenciais merecem. E nesse contexto, falando de liberdade religiosa e de valores tão preciosos, eu penso que nada mais apropriado que as palavras de sabedoria do que é considerado o maior homem que já viveu e fundador do cristianismo, que no Evangelho de Mateus 7,12 mencionou palavras tão impactantes que ficaram conhecidas como a regra áurea. Jesus diz: portanto, todas as coisas que quereis que os homens vos façam, façam do mesmo modo a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer.
Por isso, eu pugno pelo reconhecimento do recurso da senhora Malvina e pela fixação da tese de que é legítimo que um paciente testemunha de Jeová adulto e capaz, em nome da sua dignidade humana e liberdade de consciência e crença, recuse transfusões de sangue. Eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutora Elisa Gomes Moraes Akiyama. Falarão agora pelo recorrido, dividindo o tempo de 15 minutos, Elide Paula. Mas acho que era bom fazer. Perdão? Não seria bom fazer a pausa. Eu não entendi. A pausa. A verdade, ministro Gilmar, e Vossa Excelência sempre à vontade, é porque a segunda parte da sessão vai ser presidida pelo ministro Fachin. Sim. Então eu preciso... sim. Tá bem? Em seguida faremos um intervalo. Chamo então, para falar pelo recorrido, Elide Paula Souza, as doutoras Luciana Montenegro de Castro Cedeu e a doutora Michele de Oliveira Ferreira Fernandes. Aí, na sequência, falarão os Amit Curi. E aí eu farei o intervalo antes. Vossa Senhoria tem a palavra. Seja bem-vindo à tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, por videoconferência, excelentíssimos ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, boa tarde. Eu fico muito feliz de estar hoje perante essa Suprema Corte defendendo a causa das minorias e dos grupos vulneráveis. Esse é o caso do senhor Eli de Paula Souza. Esse cidadão manauara, de 66 anos de idade, pertence à minoria religiosa das Testemunhas de Jeová. E ele precisa realizar uma cirurgia ortopédica. E, em razão de suas convicções religiosas, solicitou que sua cirurgia fosse feita sem transfusão de sangue. Até hoje, excelências, o senhor Eli aguarda o Estado brasileiro lhe fornecer sua cirurgia sem sangue. Então, a questão posta hoje perante esse tribunal é a seguinte: deve o Estado brasileiro custear tratamento médico sem transfusão de sangue na rede pública de saúde em razão de convicção religiosa? Entendemos, excelência, que a resposta deve ser afirmativa, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, como minha colega até já explicou, transfusão de sangue não é o único tratamento para anemia e hemorragia. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente esse programa e esse protocolo não transfusional, o PBM. O PBM, ele trata a anemia e o sangramento gerenciando o corpo do próprio paciente. E a OMS preconiza que o PBM deve ser considerado como tratamento padrão ouro. Por quê? Porque quando comparado com a transfusão de sangue, reduz as taxas de mortalidade, AVC, infarto e também tempo de internação hospitalar. O segundo motivo, excelências, é porque todos os insumos e procedimentos do PBM estão previstos nos normativos do Ministério da Saúde e nas listas oficiais do SUS, como RENAME, RENEM, SIGTAP ou PME. Inclusive, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas de implementação do PBM em alguns entes federativos. Por exemplo, no ano de 2017, o Estado do Ceará criou o PBM como política pública de saúde. O PBM está em fase de implantação no estado do Pará, no Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E, recentemente, iniciou-se estudos de implementação do PBM no estado do Maranhão. Alguns hospitais do SUS já praticam PBM. E a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem se destacado em capacitar profissionais de saúde em PBM. O terceiro motivo, excelências, é que já existem médicos capacitados do SUS que sabem tratar sem sangue. Por exemplo, nós temos até aqui mesmo nessa assistência alguns desses médicos, cirurgiões, cardiologistas, hematologistas, que praticam a medicina baseada em evidência. Ou seja, são médicos que não ficaram parados no tempo. Médicos que continuam acompanhando o constante avanço da medicina moderna, proporcionando aos seus pacientes o que há de melhor que a ciência médica possa oferecer. Inclusive, eles sabem que no caso do senhor Eli, é possível fazer a sua cirurgia com os insumos do SUS
e sem transfusão de sangue. Nós até acostamos nos autos um plano terapêutico elaborado por um médico especialista em PBM e ortopedista, contemplando os insumos do SUS. Ele está no número de ordem 193. E quais são essas medidas? Uma delas, Excelência, é um medicamento chamado eritropoetina. Esse medicamento, ele atua na medula do paciente, estimulando a produção de sangue pelo próprio paciente. A Unifesp até mesmo produziu esse protocolo, trazendo todas as dosagens e prescrição desse insumo que está no RENAME para o pré- e pós-cirúrgico. Outras medidas seriam, por exemplo, uma técnica que custa, em média, R$100, Excelência. Essa técnica da hemodiluição normovolêmica aguda, ela retira parte do sangue do paciente, ele é substituído por expansores de volume, de modo que o sangue do paciente fica diluído. E no ato cirúrgico, poucas hemácias são perdidas. Logo após a cirurgia, aquele sangue do próprio paciente é reinfundido em seu corpo. Um sangue seguro, um sangue limpo. Mas em casos de emergências, se houver uma intercorrência na cirurgia, um sangramento agudo, choque do paciente, a OMS preconiza que o PBM também se aplica em casos de emergência. A Unifesp, Excelências, também preparou um protocolo para manejo de sangramento agudo e choque de pacientes. E dentre as várias medidas, uma máquina que está também prevista no RENEM, no SIGTAP, ela faz o seguinte, ela aspira aquele sangue perdido da cavidade cirúrgica, do ferimento, limpa, filtra e reinfunde no próprio paciente. Fica evidente, Excelências, que realmente é possível realizar essa cirurgia sem sangue com os insumos do SUS no Sistema Único de Saúde. O problema, Excelências, é que esses médicos eles estão sozinhos nessa empreitada. Eles também querem o apoio do Estado brasileiro. E eu posso até compartilhar uma experiência pessoal. Eu acompanhei de perto a luta de uma médica hematologista, especialista em PBM, lá no estado do Ceará. Essa médica tentou, desde a década de 90, difundir o protocolo de gerenciamento do sangue do paciente. Ela e suas colegas hematologistas, lá do Hemócio, o Hemocentro do Ceará, enfrentaram muitas dificuldades por não ter o apoio do Estado brasileiro. Essa médica, Excelência, é minha mãe, ela está hoje aqui, ansiosa por um pronunciamento desse tribunal. No final, o Estado do Ceará reconheceu o benefício do PBM para a população cearense. O problema, Excelências, é que o senhor Eli não nasceu e não reside no Estado do Ceará. Certamente que prover PBM apenas para parcela da população fere o princípio da igualdade e do acesso universal ao Sistema Único de Saúde. Em conclusão, Excelências, historicamente as minorias encontram voz no Poder Judiciário. As minorias não são populares o suficiente, não têm força política suficiente para atrair a atenção de outros setores da sociedade. Só lhes resta o Poder Judiciário. E já que estamos falando de liberdade religiosa, fazendo analogia, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, ele, para defender sua liberdade religiosa, apelou para César, que era a maior autoridade judiciária de sua época. Do mesmo modo, apela-se a este Supremo Tribunal para que essa minoria religiosa e toda a coletividade receba um tratamento médico humanizado, acolhedor e livre de discriminação religiosa. Eu passo agora a palavra para minha colega, doutora Michele Fernandes, que dará continuidade à minha fala. Peço licença para renovar os cumprimentos já feitos pelos meus colegas, em nome do senhor ministro-presidente, Luiz Roberto Barroso, em nome de quem cumprimenta todos os demais ministros e também o Procurador-Geral da República. Prosseguindo na linha de raciocínio brilhante feito pela minha colega, acredito que chegamos agora a uma pergunta muito importante. Se há tratamento médico eficaz e disponível, por que o paciente ele não coube dentro do sistema público de saúde? E há dois fatos, Excelências, que constam nos autos e que nos ajudam a entender a importância dessa pergunta.
O primeiro fato é que o tratamento fora do domicílio requerido pelo senhor Eli já estava deferido, até porque todos os pacientes, independente de crença religiosa, que necessitam de cirurgia ortopédica no estado do Amazonas, eles serão atendidos por meio de um convênio firmado entre o estado do Amazonas e o estado do Rio de Janeiro. Acontece que quando o senhor Eli, ele passa a se identificar como paciente testemunha de Jeová, o seu tratamento fora do domicílio deixa de ser aprovado. Um segundo fato interessante é que a partir do momento que o TFD do senhor Eli passa a ser vinculado à sua religião, a União simplesmente deixa de prestar quaisquer informações técnicas a respeito do caso, ainda que intimada 7 vezes pela ministra de primeiro grau. Então, nos surge a pergunta: será que realmente o paciente testemunha de Jeová, ele cabe no Sistema Único de Saúde? Bom, para ajudar a Corte nesse sentido, gostaria de compartilhar com Vossas Excelências um caso de sucesso recente, que demonstram que é possível que o Sistema Público de Saúde possa fazer o acolhimento do paciente testemunha de Jeová sem que isso tenha um impacto orçamentário adicional. Na data de 20 de julho de 2023, foi assinado, em nome dos pacientes testemunhas de Jeová, um termo de ajustamento de conduta pelo Hospital Amaral Carvalho. Esse hospital ele é situado no interior de São Paulo, na cidade de Jaú. E eu gostaria de apenas compartilhar aqui, para contextualizar a situação do Hospital Amaral Carvalho, que, segundo informações colhidas no próprio site, esse hospital, ele trata-se da maior entidade filantrópica do Brasil especializada em oncologia, um dos 10 melhores hospitais SUS, referência em atendimento nacional no atendimento do câncer, e com a realização do atendimento de 75 mil pacientes anuais. Mas até meados do ano passado, não havia espaço para o atendimento do paciente testemunha de Jeová. Há 7 anos, Excelências, eu tenho acompanhado a situação do Hospital Amaral Carvalho e dos pacientes testemunhas de Jeová daquela região. E hoje eu posso trazer com uma grande satisfação a notícia de que, após o TAC, é possível fazer o atendimento de todos os pacientes testemunhas de Jeová daquela região dentro do SUS. Todos os tratamentos, desde quimioterapia, a radioterapias, a procedimentos totalmente invasivos, com grande perda de sangue. Inclusive, tive a felicidade de acompanhar uma paciente que, há poucos meses atrás, precisava fazer uma cirurgia de grande porte para uma remoção de tumor. Ela retirou seu baço, a vesícula, o ovário e o útero. Ela foi internada no Hospital Amaral Carvalho, ela recebeu atendimento cirúrgico. No seu pós-operatório foi utilizado ferro e ácido fólico, insumos já previstos no SUS, e hoje ela se encontra recuperada em sua casa. Quais foram os investimentos que o Hospital Amaral Carvalho teve que fazer para poder atender o paciente testemunha de Jeová? Quais foram os insumos, as máquinas, os medicamentos, os procedimentos adicionais que foram incorporados pelo Hospital Amaral Carvalho para atender o paciente testemunha de Jeová? Qual foi o orçamento adicional que o Hospital Amaral Carvalho teve que requerer ao Estado para que ele pudesse acolher os pacientes testemunhas de Jeová? A resposta, Excelências, é 0. Não foi necessário criar e nem adquirir nenhum insumo adicional além daqueles que já estavam previstos no SUS. Nesse caso, não foi necessário criar nenhum direito e nenhum orçamento. Foi necessário apenas um TAC. Ao Estado, coube dar a segurança jurídica necessária para que esses pacientes testemunhas de Jeová fossem atendidos ali. Nós temos acompanhado que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, ele tem o entendimento e o Judiciário tem construído uma jurisprudência sólida em primeiro grau e segundo grau, no sentido de que o paciente testemunha de Jeová
têm o direito de requerer o tratamento sem sangue, conforme chancelado pela Organização Mundial de Saúde. Nos últimos 30 anos, acompanhei mais de 30 processos judiciais em diferentes estados da federação, e em todos eles, apesar de serem casos totalmente diferentes, como, por exemplo, cirurgias cardíacas complexas, transplantes de medula óssea, também tivemos cirurgias ortopédicas diversas, remoções de tumor. Em todos esses casos, o judiciário entendeu que seria direito do paciente poder escolher o tratamento sem sangue por meio do PBM. E um detalhe muito interessante que gostaria de compartilhar com Vossas Excelências. Para todos esses casos, não foi necessário nenhuma vez requerer e nem ter o deferimento do TFD estadual. Excelências, tendo superado o argumento técnico, tendo em vista o posicionamento claro da Organização Mundial de Saúde na recomendação do tratamento sem sangue e o argumento da possibilidade de que o SUS pode realmente acolher esses pacientes testemunhas de Jeová, cabe ao Estado promover todas as ações inclusivas necessárias para o acolhimento desse paciente testemunha de Jeová e para que ele se equipare a todos os outros usuários do SUS. Assim, nós pugnamos aqui pelo indeferimento do recurso da União e pela fixação da tese muito bem enunciada pela Procuradoria-Geral. E ficamos aqui à disposição para quaisquer outras perguntas ou questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Michele de Oliveira Pereira Fernandes. Nós vamos suspender a sessão e, na volta, ouviremos os diferentes amite curiae inscritos. Fica suspensa a sessão pelo prazo regimental.